Ela está no sistema, senador. Sim, é o processo número 11, a apelação criminal. Não desembargador Sebastião, processo número 11, habeas corpus. Ele é da Central de Inquéritos, desembargador. O paciente é José. 615-11. Vai facilitar aí o senhor. Doutor Dimas, com a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos, por favor. Encontrou, desembargador Sebastião? Encontrei. Ok, doutor Dimas. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente dessa igreja Câmara, doutor Pedro Macedo, desembargador relator, doutor Sebastião Martins, desembargadora doutora Fátima, doutor procurador de justiça, doutor Ivan, senhora secretária, doutora Vanessa. Nós sabemos, e eu aprendi aí nesse Tribunal de Justiça, que em sede de habeas corpus ninguém discute o mérito. Mas eu vou trazer algumas coisas do mérito, mas não para ser julgado hoje. É só para entender a dinâmica, como foi decretada essa prisão. Uma senhora, a senhora suposta vítima desse caso, entrou com um boletim de ocorrência contra o José Moisés Rodrigues da Silva e a autoridade policial pediu a prisão preventiva baseado nesse simples depoimento, e o Ministério Público deu parecer favorável e o juiz da Central de Inquérito decretou a prisão, sendo cumprida essa prisão no dia 28 de fevereiro de 2024. A defesa, basicamente, os seus argumentos da defesa, suas teses defensivas, foi a falta de fundamentação no decreto prisional. E eu reconheço que não teve fundamentação. Foi de forma genérica, falando sobre o artigo 312. Vossa Excelência, o que aconteceu é que a suposta vítima viu esse rapaz numa churrascaria chamada Dubai e pediu para uma pessoa, isso não estou discutindo mérito aqui, para Vossa Excelência que vão julgar, porque o doutor Sebastião sabe da história, mas Vossa Excelência, os outros dois, e até o doutor Ivan, não sabe como aconteceu. E ela viu esse rapaz e pediu outra pessoa para apresentar esse rapaz. E se apresentou com 10 dias, doutor. Já estava morando junto. Só que aí nesse intervalo compraram uns veículos em nome dela e depois venderam esse veículo. Inclusive tem depoimento do comprador que botou dinheiro na conta dela também. Mas o que acontece? Que esse rapaz mais novo do que ela começou a namorar com outra pessoa e ela soube. E aí gerou toda essa polêmica. Tudo gerou por conta daquele chamado dor de cotovelo. E nisso, a prisão preventiva, baseada praticamente no depoimento dela. Tanto, Vossa Excelência, no dia do cumprimento da prisão, ela liga para a outra do rapaz e diz o seguinte: eu não disse que eu botava ele na prisão? E aí, Vossa Excelência, agora vamos a falta de fundamentação. O juiz aqui fala no decreto de prisão preventiva, que diz que tem a materialidade, indissuficiente de autoria, mas em momento algum falou a necessidade da prisão. Ora, esse crime de estelionato, ele cabe até fiança. A pessoa ser presa. E outra coisa, esse processo, doutor Sebastião, ele estava na Central de Inquérito até sexta-feira, quando eu fui lá e pedi para o processo ser redistribuído. O processo já tinha uma denúncia e continuar na Central de Inquérito. E
com a reforma aí em 2019, esse crime de o estelionatário, para que o processo ande, tem que ter uma representação. Não tem representação. Tem um depoimento da senhora lá. Nem representação tem. Não tem uma representação. E a pessoa tá presa. Vossa Excelência, doutor Sebastião, o crime atribuído cabe fiança. Mas vamos supor que hoje ele fosse condenado. Ele estaria numa situação melhor do que está hoje. Porque se ele fosse condenado hoje, se ele fosse condenado nesse momento, ele estaria no máximo no regime semiaberto, com direito a recorrer em liberdade. Portanto, eu entendo que não teve a fundamentação da necessidade da prisão. O crime sem violência, suposto crime, e no mérito nós vamos discutir isso, né? Poderá ser absolvido, mas se fosse condenado, estaria numa situação prisional melhor do que está hoje. Cabe fiança, o crime atribuído ao seu José Moisés, cabe fiança. E eu aqui, é só um desabafo. As prisões se tornou regra no país. Porque o que eu vejo aqui, quando Vossa Excelência dá uma liberdade, concede uma ordem, o Ministério Público Superior embarga. Depois de embargado, não é acolhido os embargos, o que é que ele faz? Recurso especial, dizendo que foi infringido o artigo 312 do Código de Processo Penal. Pelo contrário, quando Vossa Excelência concede a ordem, aquele concedeu baseado nesse artigo. E aí, do ano passado para cá, quase toda a ordem concedida por esse tribunal, o Ministério Público recorre da prisão. Ou seja, para o Ministério Público, a prisão processual, que é uma prisão que não é uma prisão pena, é a regra. É a regra. E eu digo, Vossa Excelência, mesmo que vamos dizer que no mérito ele seja culpado, ele estaria numa situação, mesmo condenado, numa situação prisional muito melhor do que se encontra hoje. Que hoje ele se encontra no sistema prisional fechado. E o crime atribuído a ele sem violência o 171, o estelionato, acusado como estelionatário, que foi até divulgado, estelionatário do amor. Isso aí foi bem divulgado. Mas não vou discutir o mérito aqui, isso era só para Vossa Excelência ter uma ideia. O doutor Sebastião Martins já tem a ideia, porque ele teve um processo na mão. Eu conversei com ele sobre isso. Ele sabe, mas é só para dar uma dinâmica. E hoje ele está numa situação pior se tivesse sido condenado. Portanto, Vossa Excelência, a prisão é uma exceção. E neste caso, até fiança cabe esse crime. Não tem nenhuma representação. Tem um depoimento da representação. E com a nova sistemática que modificou o crime de estelionato, ele passou a exigir a representação da vítima. E nem isso tem. Mas já tem uma denúncia. E eu fui lá e pedi que o processo seja redistribuído para a vara competente e foi distribuído na sexta-feira. Porque eu entendo que a prisão é extrema para esse caso. Não é um caso de violência. Portanto, Vossa Excelência, era só essas explicações. Eu deixar bem claro que eu não discuti mérito aqui para Vossa Excelência, é somente para ter uma dinâmica dos fatos. Esse mérito eu já fiz a resposta à acusação, o juiz ainda não recebeu a denúncia, eu estou esperando receber a denúncia para me juntar, que já está feita, mas isso é o mérito, eu vou discutir lá, mas eu entendo que neste caso, crime atribuído ao seu José Moisés Rodrigues, não merece
o extremo da prisão. E ele está lá desde de fevereiro, 24, está mais de meses lá preso. E entendo, se ele chegasse e dissesse assim, pois me condena agora, ele vai pro aberto desse crime, com certeza. Diante dessas palavras, eu venho perante Vossa Excelência conceder a ordem, mesmo se não for entendimento, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É como a defesa requer. Devolvo a palavra ao administrador para proferir o